Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre C++. A gente vai conhecer uma ferramenta que é o embarcadeiro Dev C++, para a gente conseguir utilizar a linguagem, compilar a linguagem e executar ela, para a gente ver o que o nosso programa vai estar fazendo. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então já vamos começar falando da ferramenta embarcadeiro Dev C++, ok? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do site para a gente conseguir fazer o download da ferramenta. Depois de realizar o download da ferramenta, vai vir um arquivo .zip. Basta você extrair e executar o executável que está dentro. E aí dá um aceito, next, 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 finish da mesma forma. Depois de conseguir instalar o Dev C++, basta vir na sua pesquisa do seu computador e aí procurar pelo próprio Dev C++. É esse carinha aqui, ó. É isso daqui que vocês vão encontrar quando abrir. Quando vocês forem abrir pela primeira vez, né, ele já vai abrir automaticamente, ele vai primeiro perguntar para vocês qual que é a linguagem que vocês vão utilizar. Eu deixei o meu no inglês. Depois ele vai perguntar qual que vai ser a cor, se eu não estou errado, né, a cor de fundo, enfim, o tema que vocês vão escolher. Eu deixei o meu no default, no branco, para não fazer nenhuma alteração e a gente conseguir se entender um pouco melhor com ele aqui. Mas se você mudou, tem que dar uma olhadinha em alguns outros vídeos desse canal para conseguir ver como tirar esse estilo, beleza? Mas vamos lá. Depois de baixar o Dev C++, o que a gente precisa fazer? A gente precisa inicializar um novo arquivo. Então vem aqui ó, no cantinho e clica em New. Depois é só selecionar o New Source File. Esse cara aqui, deixa eu dar um zoom, vai ser basicamente um arquivo que a gente vai estar criando na nossa máquina para conseguir utilizar do próprio embarcadeiro Dev C++ para compilar os nossos arquivos e executar eles, beleza? Então, bom, vamos começar vendo já a nossa estrutura básica para executar o nosso primeiro Hello World em C++. Vamos lá. Primeiramente, eu preciso de uma biblioteca para conseguir importar uma função que me faça escrever algum valor na tela, né? Que me faça printar algum valor na tela. E a lib que eu escolhi é a IOStream. Para conseguir incluir ela, eu preciso colocar na primeira linha um hashtag include, vou dar um espaço, abre e fecha chaves, né? Abre e fecha menor maior, e depois aqui a IOStream, beleza? Vou dar um Ctrl S, ele vai abrir lá na minha pasta dos meus documentos para salvar esse arquivo. Nesse caso aqui, eu vou salvar o arquivo aqui como Hello World. Só que eu não vou salvar direto nos meus documentos, né? Eu vou criar uma pasta aqui. Novo. Deixa eu ver aqui, a câmera está na frente, né? E aí aqui eu vou chamar de C++. Pronto. E aí aqui dentro da pasta eu vou colocar o Hello World. Beleza. Vou salvar e tá lá. Include a IOStream. Show de bola! Mais uma coisa que a gente precisa colocar no C++ antes de realmente escrever o nosso Hello World é o nosso namespace. Então eu preciso dizer para o meu arquivo qual que vai ser a minha área de trabalho para conseguir trabalhar com esse meu novo arquivo. Para fazer isso, eu só preciso fazer o seguinte: using namespace e o nome do namespace, então std, que é o nosso default, né, o standard. Mas não vamos entrar em detalhes sobre o que ele é e para que ele serve. Como a gente está fazendo o nosso primeiro Hello World, para a gente é isso que importa, né? Então vamos lá. Para a gente conseguir executar esse nosso programa e ele entender por onde ele vai começar, eu preciso dizer para ele um ponto de entrada. Então eu preciso colocar para ele sempre uma main. Essa main é justamente a função inicial, é o ponto de entrada no meu programa para conseguir executar ele. Nesse caso aqui, basta eu abrir e fechar chaves depois da minha função main e aí colocar o que eu gostaria de fazer. Então, esse abre chaves e esse fecha chaves é o escopo da minha função. Ou seja, tudo aquilo que estiver dentro desse escopo vai pertencer à função main e vai ser executado quando o meu programa rodar. Show de bola? Para conseguir escrever alguma coisa na tela, como a gente importou o IOStream, eu preciso utilizar o cout. Então, o cout vai ser o comando que nós vamos utilizar de agora em diante para conseguir escrever qualquer coisa na tela, seja um valor fixo ou então um valor variável. Mais para frente a gente vai falar sobre variável. Beleza, então cout, a síntese, né, a estrutura para eu conseguir escrever o meu cout, ela é composta por o próprio cout
e o símbolo de menor... Eita, segurei Shift demais, foi mal. E o símbolo de menor, menor. Esses dois símbolos aqui apenas são semânticas para a gente conseguir escrever eles, né? Então, eu vou abrir a minha aspas duplas para dizer que a partir de agora vai vir um texto, né? Vai vir uma string, e vou colocar aqui para ele Hello World. Ou seja, a gente acabou de executar, de criar, digamos assim, o nosso arquivo Hello World em DevC++. Beleza. Vou salvar, né? Dei Ctrl S aqui. E aí, para executar, notem que aqui em cima eu tenho o compile, eu tenho o run e tenho o compile and run. Primeiro, para eu conseguir rodar alguma coisa na minha máquina e ele executar, essa linguagem aqui ela precisa ser convertida para a linguagem da máquina. Isso é a compilação. Então, eu preciso compilar um arquivo. Depois de compilar, eu consigo rodar. Só que como a gente vai fazer os dois ao mesmo tempo, compilar e rodar, eu sempre recomendo que vocês cliquem nesse cara aqui, ou então o próprio F11, ok? E aí ele vai executar. Demora um pouquinho para ele executar a primeira vez, mas está lá. Ele abriu um terminal de comando, né, um prompt de comando, e escreveu o nosso Hello World. Show? Então a gente acabou de fazer o nosso primeiro Hello World em C++, utilizando a ferramenta DevC++. Bom, algumas dicas aqui para vocês. Nesse texto em tela, notem que ele ficou muito próximo, né? Deixa eu executar aqui de novo. Notem que ele ficou muito próximo, seja do início e do final. Se eu quiser colocar um espaço, eu posso apenas colocar o /n, que é uma quebra de linha. Ou seja, toda vez que o meu programa vê um /n dentro de um cout, ele vai quebrar uma linha na tela. Olha lá, eu vou executar ele de novo e está lá, Hello World, com uma linha acima e uma linha abaixo. Ok? Então, literalmente tem um /n aqui e um aqui, para ele conseguir fazer tanto uma quebra antes e uma quebra depois. Se por acaso eu quiser fazer a quebra de linha no meio, basta escrever o /n aqui no meio. Vou salvar e vou executar de novo. E olha lá, Hello World. Ok? Outro ponto. No meu cout, toda vez que eu escrever um texto em tela, ele vai escrever literalmente da onde ele parou. Então, eu vou remover os /n's aqui para a gente ver uma coisa. Ó. Vou duplicar essa linha de cout e vou escrever vários Hello Worlds. Bom, normalmente a gente imagina que esses Hello Worlds vão ficar um embaixo do outro, da mesma forma como ele está aqui. Não. Como eu havia falado antes, quando a gente executar esse programa, ele vai escrever esse Hello World exatamente aonde ele parou antes. Então, o programa começou a escrever na tela Hello World e ele parou aqui, ó. É como se o cursor dele ficasse piscando para ele continuar escrevendo. E nesse caso, ele continua escrevendo os demais Hello World, ou seja, os demais cells. Se por acaso eu quero quebrar essas linhas ali, né, eu quero que ele fique da mesma forma como está apresentado aqui, eu preciso colocar um /n no final desse arquivo, ou seja... No final do arquivo não, perdão, no final da string. Ou seja, dessa forma. E aí sim, o meu programa vai quebrar uma linha no final de cada /n. E ele quebrou até uma linha a mais por conta desse último /n. Show? Então aqui a gente viu como executar o nosso primeiro Hello World em C++ e viu um pouquinho da ferramenta, né? Não vimos muito sobre ela, mas o essencial para a gente conseguir executar o nosso Hello World está aí em tela. Então aguardem para os próximos vídeos que a gente vai falar sobre variáveis, vai falar sobre cin e outras funções dentro do C++. Beleza? Falou, valeu e é nóis!